A paz do Senhor, professores da turma de pré-adolescentes, que tem estado com a gente durante todo esse ano, né, estudando as lições que vem nos ajudar a orientar os nossos alunos. E hoje não vai ser diferente. E eu estava olhando, estudando as lições desse trimestre e vendo como tem sido importante os assuntos abordados e que nessa idade dos nossos pré-adolescentes são ensinamentos para a vida toda, né? Coisas que a gente, todo o tempo que viver, vai estar precisando dessas orientações, dessas lembranças do que a gente precisa fazer para agradar o Senhor. E hoje não é diferente, com o título da lição: Diga não à mentira. Diga não à mentira. Isso é uma vitória, isso é uma bênção, isso é uma orientação que você leva para a vida toda. Não mentir. Não mentir, porque a gente sabe de onde vem a mentira e quem é o pai da mentira. Não é assim, Manu? É isso mesmo, né? A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos aqui hoje, né, como a irmã Isabel falou, na 9ª lição, vamos falar sobre dizer não à mentira. A irmã Crislane também está conosco. A paz do Senhor, meus queridos professores. Estamos aqui mais uma vez, né, juntamente com as irmãs, para podermos conversarmos um pouco sobre esse assunto tão pertinente no meio dos nossos adolescentes, né? Nós que somos pais, sabemos a dificuldade que nós educarmos nossos filhos, né, e ensinarmos a ele sobre a questão da mentira, né, e diante das verdades bíblicas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso e que Deus venha nos dar graça. Amém. Amém. Interessante é que a Bíblia, Deus é tão sábio, Deus conhece tanto o homem que foi ele próprio que criou, que a Bíblia ela está recheada, ela está completa, ela está sempre abordando temas, assuntos com relação a isso. E o comentarista chama atenção e como isso parece uma coisa comum, e como tem pessoas que mentem tanto que para ele já é uma coisa natural e passa uma mentira como se fosse uma verdade, e o pior, ele próprio, sabendo que está mentindo, ele acredita que está falando a verdade. Às vezes, ele fala tanta mentira que ele próprio passa a acreditar que aquilo é uma verdade. Isso é muito perigoso, porque não deixa de ser pecado. Isso é um pecado, e um pecado grave. Mentir, né? Trazer situações que não são verdadeiras, às vezes para benefício próprio, e tem uns que falam até assim, não é uma mentirinha, não existe mentirinha, mentira é mentira em qualquer lugar, ela não precisa ser pequena nem grande, é mentira. E ainda faz a mentira em benefício próprio, e às vezes faz só por uma diversão, por querer se divertir enganando alguém, por querer achar que está sendo tal, porque está conseguindo enganar alguma pessoa, o pai, a mãe, um amigo, o professor, o pastor, o professor da escola dominical, e não conhece ou não atenta para a gravidade do que está acontecendo. E o pior de tudo, isso passa a ser uma prática na vida dessa pessoa. E vai passar o resto da vida mentindo, e vai passar o resto da vida pecando, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Inclusive, o objetivo que o comentarista destacou, ele diz assim: destacar que mentir é um pecado grave. É um pecado gravíssimo, porque mentira, ela nasceu no coração do inimigo, de Satanás. E todas as pessoas que fazem isso, ou que seguem, ou que cometem a mentira, está fazendo a vontade dele. E, consequência, entristecendo a Deus e cometendo pecado. Explicar que a mentira gera consequências significativas. E tem a lei do retorno, um dia ela volta. E ressaltar a importância de sempre escolher a verdade. A Bíblia diz que aquele que, mesmo com
com prejuízo próprio, tem que falar a verdade, né? Mentir jamais. A mentira nunca é uma opção. A mentira nunca é a melhor saída. A mentira nunca é a forma correta de agir. Né, Manu? E os saberes escolares? O que é que diz? Isso mesmo, né? O primeiro saber escolar vai falar que mentir é faltar com a verdade, falsificar, enganar alguém, fraudar algo. E, de fato, né? A mentira, ela significa justamente adulterar uma verdade, negar, omitir, né? Então, é muito comum as pessoas fazerem isso, como a irmã Isabel colocou, como benefício próprio, né? Para benefício próprio. Ah, eu estou com medo, e na situação ainda mais dos pré-adolescentes, né? Pode dizer, ah, eu tenho medo que eu vá apanhar na minha mãe, né? Tem medo das consequências, e aí acaba omitindo, muitas das vezes, algumas coisas, ou distorcendo, né? Aquilo que é a verdade, que também é uma maneira de estar, né, mentindo aí. O segundo saber escolar vai dizer que mentir é pecado e afasta a pessoa de Deus. De fato, nós sabemos que a mentira, ela é um pecado, né? Tanto que está, né, ali nos 10 mandamentos, né, uma ordenança dizendo para não mentir. Então, por isso que se é uma ordenança que eu devo cumprir, logo, se eu não cumpro, eu estou, de fato, pecando, né? O terceiro saber escolar vai dizer a mentira traz consequências graves. E nós vamos ver muitos exemplos disso na própria Bíblia, né? Na própria palavra do Senhor. Porque lá nós vamos ver histórias de personagens bíblicos que mentiram e acabaram tendo que arcar futuramente com as consequências, né? Nós vamos ver isso ao longo da lição. O quarto saber escolar vai falar que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E nós também constatamos isso, né? Na Bíblia vai estar lá que ficarão de fora os mentirosos, né? Até porque, como a irmã Isabel colocou, não mentir, né? A mentira ela pertence ao diabo. Logo, se eu estou mentindo, eu estou tendo me aproximando, né, mais daquilo que é falso, que é fingido, né, de coisas que o inimigo quer ali entrelaçar para me afastar de quem? De Deus. Porque a mentira ela vai fazer exatamente isso, por ser pecado, e a gente sabe que todo pecado nos afasta de Deus, então a mentira é um deles. E aí eu acho que a mentira ela é tão grave, e todos são graves, mas a mentira é tão grave porque a mentira ela acaba sendo algo que você faz, mas de imediato você não vê uma consequência. Não é verdade? Você chega para alguém, aí fala algo, acrescenta alguma coisa e tudo mais, ou fala alguma inverdade mesmo, e aí quando a pessoa escutou ali, mas pode passar tempos para essa pessoa ir perguntar a outra, né, que você falou, para acontecer alguma situação que leve que traga à tona, né, a verdade. Então, como é um pecado, e principalmente para os pré-adolescentes que estão ali, né, mentiu a primeira vez para a mãe, mentiu a segunda vez para o pai, e viu que de imediato não houve uma consequência, mas a gente sabe, eu não estou dizendo que não tem consequência, tá? Tem consequência. O que eu estou dizendo é que, para o pré-adolescente, ele não vê de imediato a consequência, porque ele pensa no quê? No agora. Né? Ele está muito envolvido com o agora. E aí acaba acontecendo que ela não descobriu, ela não descobriu e não brigou comigo, descobriu e não reclamou, né? Então você acaba, por vezes, caindo mais nesse pecado. E às vezes é algo muito simples, vai dizer ao amigo, ganhei da minha mãe um presente e foi um biscoito. Mas além do biscoito, eu ganhei um picolé. Mas eu posso ter ganhado só o biscoito e ter dito, né? Que por ele estar com picolé, né? Minha mãe também me deu um picolé. Então, são situações que às vezes acaba surgindo ali, eles acabam usando essas circunstâncias, né? Para como a irmã Isabel colocou, como benefício próprio.
O quinto saber escolar vai dizer que a palavra de Deus é a verdade que liberta o homem de seus pecados e o santifica. Porque Deus é a verdade, né? Então, se Deus é a verdade, se eu o conheço através das Escrituras, eu vou estar totalmente envolvido com a verdade. Nada, né, de mentiras ou de mentiras que cheguem até mim vão me embaraçar, né? Vão me permitir repensar alguma coisa, não, porque eu conheço a verdade e sei que Deus é a própria verdade. E logo, né, também estarei ali me santificando. E por último, o sexto saber escolar vai dizer que a pessoa que diz ser cristão, mas desobedece a Deus e a sua palavra é mentirosa, né? Então, aquela pessoa que diz, não, eu sou crente, né? Mas que constantemente apresenta, né, um comportamento de pessoa mentirosa, e a mentira é apenas uma das consequências. Alguém que está tão envolvido em um pecado de mentira, ele vai acabar pecando de diversas outras formas, né? Vai entrar vários outros pecados, porque muitas das vezes a mentira pode ser por uma cobiça, né? Algo que cobiçou e ali vai mentir. Então, a mentira, ela é, na verdade, um pecado que desencadeia vários outros pecados. É só o começo, é a ponta do iceberg, né? É verdade. E a pessoa que ele se habitua a mentir, ele contou uma mentirinha pequena aqui, viu que, como o Mando diz, não tem consequências imediatas, então ele acha que pode continuar mentindo. E aí já vem uma mentira maior, e já vem uma maior, e daqui a pouco ele está tão envolvido nesse enlinhado de mentiras que fica difícil sair. E cada mentira dessa que ele se alinha mais, ele se afasta mais de Deus, né? A Bíblia diz assim, que todo mundo peca, mas a pessoa que diz que não peca, já pecou porque mentiu. É mais uma prova de que mentir é pecado, de que mentir afasta as pessoas de Deus, né, Gislaine? É verdade, irmãs. A mentira, ela, como dizia minha mãe, né? A mentira tem perna curta. Uma hora ela aparece, né? Não vai muito longe. Nós sempre falamos, nós que temos filhos, né? Sempre orientei meus filhos nisso. Falei, olha, onde você estiver, para começar, que nós que somos mães não tem como mentir, né? Se a gente não descobrir assim, Deus mostra, o negócio fica estreito. Então, é um ponto muito importante para a gente estar alertando, porque, como foi já dito aqui, eles não têm, muitas das vezes, essa consciência, né, do peso da mentira, né, e das consequências dela, porque o pior de tudo são as consequências, né, que a mentira traz para as nossas vidas, né? Então, para a vida dos nossos pré-adolescentes, eles precisam estar enraizado na verdade. E nós, professores, precisamos ajudá-los a compreender essa questão que se torna um pouco difícil para eles, né? Entender, mas não tem nada não, uma mentirinha aqui, é só uma mentirinha pequenininha, mas não tem pecadinho e não tem pecadão diante do Senhor, né? E eles precisam ter essa ciência na vida deles também. E o comentarista, ele traz, ele sempre, o que eu achei interessante é que ele não expande muito o assunto, porque ele fica batendo na mesma tecla. Mentir é pecado, mentir vem do inimigo, mentir entristece a Deus, mentir afasta a pessoa de Deus, mentir, ele sempre está reforçando essa informação de que a gente tem que falar a verdade sempre. O pré-adolescente, ele tem que crescer com essa consciência que, mesmo em prejuízo próprio, a verdade sempre tem que prevalecer. Porque na hora que começa, Balufa reforçou isso no início, na hora que começa a pecar, a mentir, pecando, e viu que não tem consequências imediatas, então, para ele, para algumas pessoas, passa a ser a solução. A verdade é essa, mas para eu me dar bem, eu vou inventar uma história diferente. E aí
entra por esse caminho e fica muito difícil sair. E o primeiro item que o comentarista levanta é exatamente esse: mentira é pecado. Mentira é pecado. Mentir significa faltar com a verdade. Não tá sempre inventando uma história inverídica, está sempre criando uma história que não existe. E ele termina esse parágrafo dizendo: Deus reprova a mentira, pois ela tem como pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo foi quem inventou a mentira, o diabo foi quem semeou a mentira no meio da humanidade. E o primeiro mentiroso humano foi Caim, né? Por conta de uma inveja, por conta de não gostar, não ter gostado de que Deus recebeu a oferta de Abel, ele, com raiva, mata Abel. E quando Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus perguntou a ele exatamente para ver a resposta dele. E ele disse, quando Deus perguntou: cadê teu irmão? E ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Olha, ele tinha matado o irmão. Claro que ele sabia o que tinha acontecido com o irmão dele. E antes disso, antes de acontecer essa história de Caim e Abel, teve a mentira do inimigo, da serpente, para cima de Eva. Né? A gente falou que Caim foi o primeiro homicida, o primeiro mentiroso humano, mas o inimigo ele entrou com a mentira para cima de Eva. E Eva caiu. Então, desde o início, desde os primeiros seres vivos humanos, desde o primeiro homem na Terra, o inimigo já começou a semear mentira entre eles. Então, essa mentira, ele já vem trabalhando no ser humano a mentira há muito tempo. E o pior, o homem tem se deixado levar por as mentiras e tem aprendido a mentir, tem gostado de mentir e tem saído assim com mentiras, mais mentiras do que verdade. Aí o comentarista traz, né, a situação de Eva e depois ele fala: a mentira tem como pai o diabo. O diabo, ele sabe tanto que Deus não gosta de mentira, de mentiroso, que ele faz tudo para o homem estar contando mentira. Porque ele sabe que com isso ele entristece a Deus, ele afasta a pessoa de Deus, ele faz com que a pessoa peque e ainda corre o risco de perder a salvação. A mentira tem como pai o diabo. E sempre semeando mentiras, porque tudo que vem dele é mentiroso. Ele, mesmo que ele prometa muita coisa, depois é tudo mentira, porque ele é o pai da mentira. É só o que ele sabe fazer. E, por último, nesse item, a mentira afasta as pessoas de Deus. A mentira é totalmente contrária à natureza santa de Deus. Até quem busca santificação, até quem busca estar se aproximando de Deus através da sua santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí o inimigo sabe tanto disso que ele procura levar o homem a mentir, porque o homem mentindo, ele está se afastando de Deus. O homem mentindo, ele não está procurando a santificação, ele está se afastando de Deus. A mentira diminui a confiança, né? Isso é um fato. A mentira, ela vai carregar e vai fazer parte do caráter de alguém, né? Alguém que mente muito vai ser conhecido por mentiroso, né? Então, aquela questão, né? Quem vai chegando, se aproximando, ela vai deixando um rastro, né? De coisas ali que aconteceram e a pessoa, não confio muito em fulano, porque ele constantemente ali está mentindo, né? Faltando com a verdade. E aí, a mentira, ela se disfarça de verdade. E isso é tão verdade que quem mente acaba se convencendo de que o que falou é verdade, não é? Quem mente, e eles tentam convencer, né, a pessoa de tal modo que ele passa acreditando de tanto repetir e contar a mesma história tantas e tantas vezes, né? Então, assim, né, o tópico vai dizer que como o diabo se disfarça em anjo de luz, a mentira ela pode parecer verdade, mas, né, entretanto, ela afasta totalmente as pessoas
do evangelho, do próximo, né, do amor ao próximo. Então, ela pode vir justamente como ali o diabo se disfarçou, enganou Eva, parecendo dizer uma verdade que não era, né? E ela acabou justamente caindo. Além disso, a mentira afasta as pessoas. Ninguém gosta de ser enganado. Isso é um fato, né? A gente estamos aqui, né, hoje com vocês, nessa caminhada. Então, se a gente falasse algo lá no início, que eu não estava com vocês, mas a irmã Isabel estava, e disse, né, como estava iniciando esse projeto, disse que ia ser ao longo do ano. Então, já pensou se lá no início a gente tivesse dito, não, vai ser ao longo do ano. Aí, diante de tantas barreiras, de tanta coisa que a gente enfrentou ao longo desse período, né, desses meses, dessas gravações e tanta coisa, aí ela chegasse e dissesse, na verdade, né, o criador desse projeto, que é um projeto maravilhoso, chegasse e dissesse, não, o projeto estava para o ano todo dizendo para a gente, mas no final dissesse, não, eu já sabia que nós não teríamos condições, mas eu queria que fosse até o final, mesmo sabendo que não daria certo, e por isso vamos interromper. Então, veja, estaríamos enganando, né? Porque tanto nós, porque teríamos confiado, né? Confiamos que iria iniciar e iria até o longo do ano, e, de repente, a pessoa que tinha idealizado e tudo já sabia que ia ter um final, mas que ia ter um final menor do que aquilo que tinha prometido. Então, de fato, é enganar. E ninguém quer ser enganado, a gente se sente injustiçado, né? Gera uma série de emoções e sentimentos ali, que na hora uma revolta, né? A mentira, ela gera, a pessoa que é enganada, ela gera revolta. Revolta ao ponto da pessoa querer vingança. Então, veja a série de pecados, né, que a mentira ela vai aguçar, né, no ser humano. E por isso que, de fato, ela vai não só afastar as pessoas, mas vai afastar você de Deus também, né? As pessoas, elas não vão querer. Quem vai querer ser amigo de alguém que é mentiroso, né? Primeiro, não vai ter confiança nessa pessoa, né? Já vai saber que essa pessoa não é confiável. E Deus nos ensina, né, a estarmos próximos, a amar o outro, mas tem pessoas que essas pessoas são umas que têm características de mentirosas que parece que elas fazem questão de afastar todo mundo, né? Justamente com suas mentiras. E o que, assim, deixa mais triste é que muitas das vezes é por uma questão de querer se sobressair pelo outro, né? Exatamente, se favorecer, se dar bem, é dizer que tem mais que o outro, né? Vamos dizer, usar o que a gente costuma usar, né? O termo é aparecer, né? Às vezes quer tanto aparecer, quer tanto ser algo que não é, que para isso se envolve em uma teia de mentiras, né? E, por fim, nesse tópico, o comentarista vai dizer que quem mente desrespeita o seu próximo. Então, quando alguém mente para o outro, além de não respeitar, está agindo de forma egoísta, pensando em si próprio, como a gente já colocou, né? E aí, ao longo da Bíblia, nós vamos ver textos bíblicos, passagens bíblicas, como apresenta na lição, que vai falar as consequências de ser alguém mentiroso, né? E, além disso, alertas, né, para todos nós, dizendo, não mintais, né, uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem, como está lá em Colossenses, né, capítulo 3, versículo 9. Então, veja, a irmã Isabel já colocou, o primeiro tópico já falou, isso faz parte da nossa velha natureza. Por quê? A nossa natureza pecaminosa, de quando não reconhecíamos Deus como nosso Salvador, está lá. Quando nós tínhamos, né, nós éramos escravos do diabo,
e por isso mentíamos, fazíamos diversos outros pecados, né? Cometíamos diversos outros pecados, mas a partir do momento que eu aceito a Cristo, que eu entendo, que eu compreendo, né, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo e aquilo que Deus tem para minha vida, eu vou justamente me despir desses pecados, dessa natureza pecaminosa. E é uma luta diária. Todos nós temos, né, e pecamos. Então, é uma luta diária contra aquele pecado que está ali mais frequente no nosso dia a dia. Então, é contra isso que nós lutamos. E a mentira é um deles, né, que nós precisamos lutar para o quê? Porque já nos despimos do nosso velho homem e agora somos uma nova criatura em Cristo, né? Somos uma nova pessoa. E para isso eu preciso me permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. E algo que o professor pode destacar em relação a esse ponto, né, é que os adolescentes, eles precisam entender, como a irmã Isabel colocou, o peso de uma mentira, né? Mas, além disso, entender que naquele momento que ele mentir, ele vai ter alguém, né, que vai lembrá-lo que é uma mentira, que é o Espírito Santo. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, ali mesmo ele pode se arrepender, pedir desculpa àquela pessoa, falar a verdade. Ah, mas eu já menti, não dá mais para eu voltar e falar a verdade para essa pessoa. Mas ainda dá para se arrepender em oração, apresentar a Cristo, que é quem pode criar uma oportunidade para você confessar aquela pessoa, né? Ó, eu menti naquele dia para você. Então, mostrar a eles que constantemente o Espírito Santo vai trazer ao coração, à mente deles, né? Que o mundo costuma dizer, não, tinha algo assim na minha consciência, né? Que dizia, não minta, não minta. A pessoa, né? As pessoas, normalmente, quando fazem alguma coisa errada, dizem isso. Mas nós, cristãos, sabemos que isso é uma ação do Espírito Santo, né? Dizendo ali, nos mostrando que estamos indo contrário à palavra do Senhor, que estamos ali precisando nos arrepender para estarmos mais próximos de Deus. Verdade. Inclusive, seria interessante porque a lição ela vem recheada de versículos, né? De referências bíblicas que falam sobre não proceder à mentira. E uma das coisas que me chama a atenção, que a gente disse aqui, a mentira entristece Deus, a mentira faz sobre Deus, mas em Provérbios, como Provérbios 6:16, são 16, 17, 18 e 19, mas eu quero me deter no 16 e no 17, que diz assim, estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Então, o que aborrece ao Senhor? Os olhos altivos e língua mentirosa. Então, a pessoa que mente, a pessoa que está criando mentira, a pessoa que cria o hábito de estar mentindo, a pessoa que está sempre falando uma mentira, Deus aborrece. Não é uma pessoa que Deus tenha prazer, não é uma pessoa que Deus ama, ele ama, mas é uma pessoa que se aproxima de Deus, que quer estar próximo de Deus, que quer ter intimidade com Deus, não vai conseguir com mentiras. Deus aborrece quem mente. E tem a outra referência, em Provérbios 12, acho que é 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus abominar uma pessoa. A pessoa que mente está desrespeitando o seu próximo, a pessoa com quem ela está conversando, a pessoa com quem ela está contando a história, mas ela tá desrespeitando também a Deus, porque a abominação é falta de respeito a Deus. Então, a língua mentirosa, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Quer dizer, Deus tem prazer naquela pessoa, naquele servo dele que fala a verdade, que prima em falar a verdade, que está sempre com a verdade, do que aquele que mente, aquele que está sempre proferindo uma mentira. Isso é abominação ao Senhor. E a gente, como eu disse, a lição está recheada de referência bíblica, e seria interessante, viu, professor, o senhor escrever a referência num papelzinho,
e distribuir com os alunos. E à medida que a aula for transcorrendo, o senhor chamar o aluno que recebeu a referência tal, leia aí o que é que esse versículo diz. E eles vão ver, e eles vão acompanhar que mentir não é bom para ninguém em nenhuma situação. E que aborrece a Deus, que é abominação ao Senhor e que afasta essa pessoa que mente do Senhor, mesmo que seja uma mentira pequena e que seja para resolver uma situação ali muito rápido. Não tem saída, tem que falar a verdade sempre. Irmã Isabel, como a irmã falou sobre a questão da referência, eu também queria sugerir aos professores que talvez levasse uma tradução atualizada, né, ou na linguagem de hoje, que às vezes fica mais fácil para eles poderem entender, né, os versículos ali. Então, estudando essa lição, eu peguei uma versão também atualizada e foi muito mais prático, né, para a gente poder compreender melhor Certo, os verdade. versículos. Então, se tratando de uma idade, né, de 10, 11 anos, né, os pré-adolescentes, então é interessante a gente estar usando essas estratégias para estar ajudando a eles. Muito boa, E muito o boa. terceiro tópico, ele não nos vai dizer, né, vai falar sobre, é preciso falar sempre a verdade, né? Isso é um fato, né? Nós sabemos que isso, na palavra de Deus, é uma coisa muito importante, né? Eu coloquei uma observação aqui, que a mentira, ela destrói os fatos, né? Ela Isso. cria uma falsa realidade. Então, e é de procedência maligna, como já foi dito. E isso leva a entendermos quem a Bíblia nos fala, né, sobre que somos, que quem mente não é filho de Deus, né? Isso. Então, filhos do mal. Então, nós precisamos passar isso aos nossos pré-adolescentes para que eles tenham essa convicção de que nós não podemos andar na inverdade, precisamos sempre falar a verdade. Ah, mas foi uma mentirinha tão pequenininha, professor. Foi uma coisa tão... mas sempre eu preciso falar a verdade, porque pode surgir aqueles questionamentos, né? Dentro da nossa lição, da nossa sala. Pode surgir alguns questionamentos. Ah, mas uma mentirinha pequenininha não tem problema não, Jesus perdoa, mas nós precisamos levar para ele que a palavra de Deus é a verdade e precisamos andar dentro da verdade, né? E o nosso comentarista, ele diz assim, ó, para que haja ação do Espírito de Deus em nossas vidas, é necessário falar sempre a verdade. Então, nós precisamos levar esse conhecimento a eles de que quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais perto Deus vai estar de nós, o Espírito Santo vai estar mais perto de nós. Quando nós nos afastamos de Deus, mais o Espírito Santo vai estar longe de nós. E o Espírito Santo é quem nos dá as orientações, nos mostrando o que é certo, o que é errado, né? Na hora que eu pensar em falar uma mentira, o Espírito Santo já vai dizer, olha, peraí, está errado, né? Não faça isso, que você vai estar pecando. O Espírito Santo, ele nos diz, né? Ele nos orienta quanto no momento em que possamos correr o risco ali de pecar, ele nos avisa, né? E para que eles possam ter essa noção, nós precisamos levar eles à comunhão diante de Deus, precisamos levar os nossos pré-adolescentes, o que é estar na presença do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, que ela é a verdade e que ela vai nos esclarecer as dúvidas, as dúvidas deles, né? Falando no nosso, na primeira pessoa, mas as dúvidas dos adolescentes, nós precisamos esclarecer isso a eles. E a Bíblia diz aqui, a nossa lição diz aqui, a verdade como estilo de vida, não é verdade? Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações, que é o que eu já falei aqui. Então, o Espírito Santo, ele convive na nossa vida. Então, nós precisamos
sempre falar a verdade, porque o Espírito Santo vai estar ali nos orientando. Eu peguei uma referência aqui, lá em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E muitas das vezes nós podemos atribuir somente aos novos convertidos. Não, precisamos mostrar aos nossos adolescentes também que a velha criatura tem que ficar fora. Tudo tem que se fazer novo na nossa vida. Mas, professor, eu cresci na igreja. Mas, professor, eu sou filho de pastor. Professor, eu sou filho de crente. A minha mãe sempre me levou para a escola dominical. Mas você precisa, temos que passar aos adolescentes, aos pré-adolescentes, que eles precisam ter essa consciência de que precisamos ser uma nova criatura diante de Deus. E a partir do momento que somos nova criatura, nós deixamos as coisas velhas de lado. Ah, mas espera aí, eu estou na igreja, mas de vez em quando eu solto uma mentirinha aqui. Está errado. Nós precisamos corrigir, eles precisam se corrigirem, precisam entenderem que são nova criatura e que um dia eles faz necessário, né? Até, talvez seja até o momento de estar levando também o momento da conversão, e que se faz necessário eles também fazerem um posicionamento da vida cristã deles diante de Deus, um posicionamento em que eles também precisam reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Não é porque eles vão para a igreja desde que nasceram, não é porque os pais são cristãos, que eles não precisam entregar a vida deles a Jesus. Ah, mas somos filhos de crentes? Sim, somos sim, mas precisamos também ter esse reconhecimento de Cristo na nossa vida, né? Para que eles possam se sentirem, sim, confiantes em ser uma nova criatura. Tá certo? E também a palavra de Deus é a verdade, né? Ela santifica. Então, eu posso estar cada vez mais navegando, né? Me aprofundando nesse mar de conhecimento que a palavra de Deus nos traz, né? Cada dia, como já foi dito na lição passada, que nós podemos ler, ter um momento devocional, tá buscando a Deus ali, lendo um versículo. Tem alguns livros da Bíblia que eu consigo ler o livro inteiro em um dia, em 1 hora, em meia hora, né? Então, tudo isso é importante nós trazermos para os nossos alunos, para que eles possam firmar essa fé e ter esse conhecimento de Deus, né, na vida deles, e que entendam que a mentira não faz parte da vida cristã, né? Isso. Devemos deixar esse mal fora para que possamos se achegar mais a Deus, como eu disse lá no início. O Espírito Santo, quanto mais se achegamos a Deus, mais ele se achega de nós. E aí eles vão passar a viver uma experiência muito boa com Cristo, porque nós que já somos adultos, nós sabemos que quanto mais, aquela época a gente está um pouco mais fervoroso, né? Às vezes pode acontecer aquele momento que a gente está um pouco mais fraquinho, mas naquela época a gente está um pouco mais fervoroso, mais, né? Estamos na oração, no jejum, estamos na madrugada. Nós percebemos a nossa diferença, a diferença espiritual em nossa vida, os nossos momentos, não que nós que isso tem que ser esporádico, tem que ser constante, mas eu estou dizendo que há tempos em nossas vidas em que nós estamos um pouco mais esse momento, né, está um pouco mais aguçado na nossa vida, estamos buscando mais, há momentos que a gente está um pouquinho mais devagar, né? Mas é importante eles terem esse momento com Deus para que eles possam ter esse diferencial na vida deles e que eles possam ter essa sensibilidade do Espírito Santo agindo na vida deles, né? Aqui no final desse tópico, ele diz assim: a mentira pode aprisionar você, mas a verdade liberta. Foi até um jargão aí que foi usado aí, né, ultimamente, mas é a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É a Bíblia, é a palavra de Deus falando conosco, né? Minha mãe sempre falava, a Bíblia fechada ela é apenas um livro,
mas aberta é a palavra de Deus, e quando nós começamos a aguçar dessa palavra, nós começamos a ter conhecimento dela, e aquilo vai nos preenchendo, né? E não é diferente na vida deles, porque eles precisam, reforçando aqui, ter essa experiência do Espírito Santo de Deus agindo na vida deles, tá certo? Então, falar sempre a verdade é fundamental. Deus, ele não conta o nosso tempo de ignorância. Eu acho que é importante levar para eles lá em Atos 17:30, né? Que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. A partir do momento que nós reconhecemos, aprendemos o que é correto, precisamos seguir fazendo sempre o que é correto. Amém? Verdade. Verdade. E como a gente já foi dito aqui durante toda a nossa lição, ter essa preocupação em falar a verdade como estilo de vida, está aqui na lição, né? O que você acabou de falar. Se ter essa preocupação. Porque, às vezes, você profere ou você divulga uma mentira, mas porque você não sabe que aquilo não era verdade. Aí você até divulga, você fala, você passa adiante, mas na hora que a gente sabe da verdade e quer enfeitar mentindo, aí isso aí já passou a ser o pecado da mentira. E uma coisa que a gente falou desde o início é que a mentira ela tem consequências e graves, né? A gente tem na Bíblia o exemplo de Sansão, temos o exemplo de Ananias e Safira, e a história de Ananias e Safira foi tão grave que eles morreram, foram fulminados pelo Espírito Santo na hora que proferiram a mentira. Deus ficou tão aborrecido com a conversa deles que eles não tiveram saída, que eles foram castigados na hora. Hoje em dia a gente não vê Deus fazendo isso, fulminando ninguém, mas tem consequências. E tem casos que as consequências são tão graves que não tem mais salvação. A Bíblia fala da história de Jacó, e o comentarista ele traz como exemplo que Jacó enganou, né? Que Jacó mentiu para o pai, mentiu para o irmão, enganou ao pai dele e teve que fugir do irmão para não morrer. Mas diz também que quando Esaú se arrependeu de ter trocado o direito de primogenitura dele por um prato de comida, eu digo que foi por uma sopa, mais tarde ele teve consciência do que ele perdeu, ele quis se arrepender, e a Bíblia diz que mesmo com lágrimas, ele não achou um lugar de arrependimento. Então, é tão sério, cria uma consequência tão grave na vida das pessoas quando mentem, que aquilo fica aumentando e aumentando sempre, e de repente não tem mais como fugir daquilo. Porque o inimigo trabalha nesse sentido, de uma forma de atrapalhar a vida espiritual das pessoas e faz com que eles se afastem cada vez mais de Deus. A gente precisa ter essa preocupação em passar para essa turminha aí que está assistindo às aulas, que vai para a escola dominical, que vai aprender, o professor ter o cuidado de eles desde cedo entenderem, não é porque tem uma idade pouca que está dispensado de falar a verdade, não. Tem que falar a verdade sempre, sempre, sabendo que se mentir, além de se afastar de Deus, aborrecer a Deus, praticar abominação ao Senhor, ainda tem consequências. E as consequências são graves. E essa história de que a mentira tem perna curta é porque ela não consegue ir muito longe, não, porque a verdade sempre aparece. Né? A verdade sempre aparece. Mas Deus nos guarde, Deus nos ajude, e que, viu, professor, que a gente consiga conscientizar a turma, esses nossos alunos pré-adolescentes, de que falar a verdade vai sempre ser a melhor opção. Nunca, nunca, nunca proferir mentiras, nunca, nunca ter saídas que não sejam as verdadeiras. E a conclusão que o comentarista fala, ele diz, não abra mão de falar sempre a verdade. O cristão é conhecido por seu testemunho de integridade e honestidade. É outra coisa que o mundo está de olho, porque tem gente mentindo aí, todo tipo de pessoas mentem, até autoridades
do mais alto escalão estão mentindo por aí. Mas o crente, por menor que seja, se ele disser alguma coisa que não seja verdade, aí cai todo mundo em cima. Está aí, não é crente? Está aí, não é o que fala a verdade, não é o que vai morar no céu, não é o que segue a Jesus. Então, até isso, para o evangelho não ser escandalizado, o crente precisa estar sempre falando a verdade. E uma coisa que Malu abordou lá atrás, eu fiquei para comentar depois e passou, é que é muito feio, é muito triste uma pessoa que, quando alguém vai dar uma referência dele, dizer aquele mentiroso, aquele caba mente demais, aquele caba não fala a verdade, e você acreditou nele, aquele caba não sabe nem o que é verdade, ele só fala mentira. A pessoa ser taxada de mentiroso, a pessoa já ter fama de mentiroso, a pessoa ser um ser que ninguém acredita mais, porque mente demais. E o pior, infelizmente, até no meio dos evangélicos a gente encontra gente com essa fama, né? Mas Deus nos guarde, e essa lição que foi tratada para adolescentes, pré-adolescentes, diga não à mentira, serve para mim e para todo mundo, independente da idade, independente de cargo na igreja, independente de ser crente ou não, é sempre falar a verdade. Agora, eu estou muito feliz porque os nossos pré-adolescentes estão tendo a oportunidade de serem orientados, né? Já sabendo que não, o caminho da mentira não leva a lugar nenhum. E que Deus cuide, abençoa, ama aquele que fala a verdade. Eu gostei muito dessa lição por conta disso, porque eles estão aprendendo desde cedo que não podem estar falando mentira. Né, Manu? Isso mesmo, né, irmã Isabel? Acho que a conclusão da lição, né, é que Deus jamais vai compactuar com a mentira, né? E realmente enfatizar aos pré-adolescentes que eles não podem negociar a verdade, né? Então, sempre falar a verdade. E para finalizar, né, como dica pedagógica, fica uma adaptação da sugestão da lição, que é levar um pedaço barbante, entregar a cada aluno e ali pedir para ele amarrar, né, em um pedaço o dedo e você ir fazendo perguntas do dia a dia mesmo. Ah, quem aqui já mentiu para o professor, né? Quem aqui já contou uma mentira para os pais? Quem já mentiu para um amigo? Então, ir colocando situações do dia a dia para eles e eles irem enrolando, né, o barbante no dedo. Na medida em que eles forem, né, ao chegar ao final, você pedir que eles analisem, observem. Para eles pode ser um momento engraçado e tudo, mas ao final, lembre de levar a reflexão que eu já falei, já citei até, né, de Apocalipse 22:15, que Deus, a mentira é como qualquer outro pecado, né? E por mais que a gente não veja ali, eles não vejam de fato a consequência, né, tão grande ali para eles de imediato e tudo mais, diante de tudo que a gente já falou, mas que enfatize que falar mentira e o mentiroso, ele não herdará o reino dos céus. Acho que isso tem que ficar bem enfatizado para ele ali internalizar e entender que não pode negociar a verdade. E não pode, por menor que seja a circunstância, mentir. É isso, querido professor. Espero que tenhamos ajudado e contribuído para a sua aula. Amém, amém. Esperamos que realmente essa nossa conversa tenha lhe esclarecido ou dado dicas do que você deve abordar. Estamos felizes e o nosso objetivo é contribuir, é somar para que a sua aula lá seja mais bem sucedida. Gislaine? Amém. As irmãs já deram um bom fechamento aí, e só enfatizar também que a verdade dói, né? A verdade ela é doída, mas
a consequência da mentira é muito pior. Muito Então, é mais. melhor falar sempre a verdade, né? A gente levar para os nossos pré-adolescentes que ele só tem a ganhar falando a verdade. Por mais que muitas das vezes ele acha que vai sofrer ali, que vai ser um pouco difícil falar a verdade, vai perder algo, ele precisa ter a consciência que se ele mentir, a consequência vai ser bem pior, né? Então, que possam levar isso para os pré-adolescentes sobre essa verdade, né? E Deus é verdade, e Deus é a nossa base, então precisamos viver na verdade, certo? Então, que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês e que Deus possa ajudar, possa contribuir na vida de vocês para que vocês possam estar levando esse ensino aos nossos pré-adolescentes e que eles possam estar convictos que viver na verdade é a melhor coisa que eles possam fazer. Amém? Amém. Pai, Senhor. Até a próxima. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor, até a próxima aula.